Senhor, nós somos gratos a Ti pelas abundantes riquezas da Sua graça. Em nome do Seu Filho amado, Jesus Cristo, nós queremos colocar esse tempo, a segunda reunião, nas Tuas mãos, e Te pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós, conhecendo como o Senhor nos conhece, as nossas limitações, as nossas capacidades. Somos completamente indignos de estarmos diante do Senhor nessa manhã. Mas, Senhor, se estamos aqui nessa manhã, é tão somente pelas riquezas da Sua graça. E pela graça que nos encontramos de pé diante do Senhor. E Te pedimos que nesse momento o Senhor nos conceda do Teu espírito de sabedoria, de revelação, de entendimento e do conhecimento do Senhor. Como diz o Salmo 81, versículo 10, abre bem a Tua boca e eu a encherei. Nós não temos capacidade de abrirmos os nossos lábios diante do Senhor, mas Te pedimos que o Senhor venha encher, Senhor, o nosso homem interior, a nossa boca com os recursos que só o Senhor tem para nos conceder, e a Tua sabedoria. Por isso Te pedimos em nome de Jesus, compadeça-te de nós. Fala ao nosso ser, Senhor. Fala ao coração de quem fala, ao coração de quem ouve. Que tudo que expomos nessa manhã venha de Ti e volte para Ti, para que o Teu nome seja glorificado. Por isso Te pedimos em nome de Jesus, ó Deus eterno, glorifica o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus nos salvou e nos chamou com a santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o Seu próprio propósito e graça, que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e que se manifestou agora pela revelação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, mas como trouxe a luz, a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Eu acabei de ler Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, 10. Irmãos, graça e paz, em nome do nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ao nos encontrarmos nessa manhã, mais uma vez, confesso aos irmãos que nos consideramos completamente incapacitados, ilimitados, como somos, de estarmos diante da majestade de Deus, dado a nossa total incapacidade, de total insignificância, de voltarmos a compartilhar aquele grande e extraordinário versículo que se encontra no capítulo 11 do livro de Romanos, versículo 33 ao 36, quando queremos tratar de um assunto que completamente é impossível à mente humana, falarmos das excelências, das profundezas de Deus. Como poderemos, irmãos, sendo quem somos, nos atrevermos a entrar nesse oceano sem limite costeiro, de um oceano que você começa a nadar e você percebe que, à medida que você vai nadando nesse oceano das profundezas de Deus, você percebe que você não vai conseguir atravessá-lo. E depois você mergulha, começa a mergulhar para dentro de Deus, para as profundezas de Deus, e você começa a perceber que você também não consegue chegar às profundezas, porque você está dentro de Deus. E quando nós nos achegamos a Deus, nós percebemos como insignificantes nós somos, como raso nós somos em nós mesmos. Por isso que o próprio Deus é que nos convida, no Salmo 81, versículo 10, abra bem a tua boca e eu a encherei. Porque Deus conhece, irmão, a nossa incapacidade, Deus conhece a nossa insignificância, conhece a nossa estrutura, e Deus sabe que nós somos pó. Deus sabe que nada somos diante da sua aterradora majestade. Por isso que Paulo pôde dizer, eu sou o que sou pela graça de Deus. Então, irmão, a obra de Deus é algo tão elevado e profundo, que a nossa mente, a mente humana, a razão humana, não tem como obter, usufruir um completo e perfeito conhecimento de Deus. Porque Deus é o único que habita na luz que é inacessível. O intelecto humano é impossível ter esse conhecimento de Deus, a não ser que Ele se revele a você e a mim. Ainda assim, esse conhecimento dEle, das profundezas de Deus, é algo completamente limitado, porque nós somos limitados, e Deus, sendo quem é, Ele só se dispensa para você e para mim, à sua maneira.
E a maneira de Deus se revelar para o seu povo é através de Jesus Cristo. Porque sem Cristo, irmãos, não há pregação do Evangelho. Sem Cristo não podemos ter um conhecimento exato de Deus. Porque sem Cristo nós não temos revelação alguma. O nosso precioso Senhor, ele, quando esteve aqui na terra, de maneira muito elegante, ele pôde dizer: ninguém conhece ao Pai, ninguém, a não ser aquele que o Filho quiser revelar. E o próprio Senhor não ficou com essas palavras, ele disse: ninguém conhece o Pai e também ninguém conhece o Filho, porque tanto o Pai como o Filho, como o Espírito Santo, ele só pode ser conhecido à sua maneira, é a maneira de Deus se revelar para nós, de o Filho se revelar para nós, do Espírito Santo se revelar para nós, é a sua maneira e é em Cristo, e é por meio do Espírito Santo. Porque Paulo, escrevendo aos irmãos em Coríntios, ele pôde dizer que o Espírito Santo é que penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Como poderemos conhecer as profundezas de Deus se aquele que é profundo como Deus, que é o Espírito Santo, não nos revelar? Porque nós somos completamente cegos, irmãos, para compreender aquilo que está na natureza e no ser divino. Assim que eu ler esse versículo que está no livro de Jó, no versículo, capítulo 40, versículo 3, nós vamos para Romanos. Então respondeu Jó e disse ao Senhor: eis que eu sou vil, e o que eu te responderia, Senhor? A minha mão ponho na minha boca. É dessa maneira, irmãos, que nós nos encontramos. O que falaremos diante do Senhor? A não ser aquilo que Ele, pelas riquezas insondáveis das suas misericórdias, venha se revelar para nós, para que assim, à sua maneira, possamos expor aquilo que está nas excelências da sua misericórdia. Porque, irmãos, é misericórdia de Deus. Quando o nosso irmão Aberval esteve aqui, expondo de maneira graciosa aquilo que o Senhor fez na cruz, aquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus, é a graça de Deus. O que nós compartilhamos, o que você compartilha, é pela graça, irmãos. Nós não temos nada. O que é que nós temos para falar? A não ser dizer como Jó: Senhor, o que eu te responderei? Eis que a minha mão ponho na minha boca. Por quê? Porque eu sou um homem vil. Nós não somos nada diante dos olhos, irmão, da divina pureza. Nós somos alguma coisa porque Deus nos reveste com as vestes das justas perfeições de seu Filho. Nós somos perfeitos porque estamos em Cristo, porque Cristo é a verdadeira perfeição. Cristo é a fonte de todo bem, por isso que Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele pôde dizer que Cristo é tudo. Cristo é tudo nos conselhos eternos de Deus. Cristo é tudo, irmãos. Cristo é tudo. São palavras indescritíveis. Porque é por meio de Cristo que Deus resolveu e solucionou o problema da queda do homem. Deus é tudo nos conselhos eternos de Deus, porque foi Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Colossenses 3,11, Paulo disse: Cristo é tudo. Porque sem Cristo nós não usufruímos nada. Deus não trata comigo, Deus não trata com você, não trata com o pecador ao trazer para o Evangelho do seu reino, independente de seu filho. Porque tudo está em Cristo. Deus entesourou em Cristo todas as riquezas da sua graça, do seu amor, da sua compaixão, da sua misericórdia. Por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele pode dizer que aquele que era rico se fez pobre, para que através da sua pobreza pudesse nos enriquecer. Aí você diz: como é que alguém que é pobre pode enriquecer aqueles que são miseráveis? É como Paulo, nós vamos ler aqui em Romanos 33, do capítulo 11. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. É algo inescrutável, irmão, o caminho de Deus. Aquele que é rico se tornar pobre e depois estando miseravelmente pobre, se é que eu posso usar essa expressão, enriquecer aqueles que são miseráveis. Como pode ser isso? Aquele que era rico se fez pobre. Por que não nos enriqueceu com as suas riquezas, já que ele está dizendo: aquele que era rico se fez pobre, para que através das suas riquezas, da sua pobreza, pudesse nos enriquecer? Por que Paulo está se contradizendo? Porque o apóstolo Paulo não disse: aquele que era rico se encarnou,
Sendo rico, nos enriqueceu com as suas riquezas, porque éramos pobres. Não, irmão, não há nenhuma contradição. Aquele que era rico se fez pobre para que, através da sua pobreza, pudesse nos enriquecer, porque éramos miseráveis. Por isso que ele assumiu a sua e a minha vil natureza. Por isso que ele deixou subir nos palácios da glória, para nascer como um desvalido e pobre infante numa manjedoura. E Jesus Cristo nasceu num lar, irmão, que aqueles irmãos viviam abaixo do nível da pobreza, porque Deus fala no livro de, salvo engano, em Levítico, que uma pessoa que fosse bastante pobre, não tivesse condições de oferecer a ele um sacrifício de carneiro, de boi, de ovelha ou de cabra, deveria lhe oferecer, simplesmente, irmãos, um par de rolinhas e 2 pombinhos. Que aves completamente simples, de pessoas que viviam em extrema pobreza. Foi isso que José e Maria não teve condições, irmão, de oferecer ao Deus Todo-Poderoso um cordeiro ou uma cabra, quando o nosso Senhor se encarnou, ofereceu um par de pombinhos e 2 rolinhas. Por quê? Aquele que era rico se fez pobre. É inescrutável os caminhos de Deus, a maneira que Deus utilizou, irmão, para nos resgatar para Ele. Porque ele que era rico se fez pobre. Por que a sua pobreza pode nos enriquecer? Com as insondáveis riquezas do seu amor e da sua misericórdia, com as insondáveis riquezas da redenção. Porque Ele é Deus. Por isso é que Ele, mesmo sendo pobre, pôde nos enriquecer com a sua própria vida, com a sua própria redenção, com a sua própria reconciliação, nos reconciliar juntamente com Deus. A pobreza de Cristo, irmão, é o seu maior tesouro. A pobreza de Cristo é o seu maior bem. A pobreza de Cristo é o seu maior patrimônio. A pobreza de Cristo é seu tudo. Porque Cristo é tudo, Colossenses 3,11, porque sem Cristo nós não somos nada. Ó, profundidade das riquezas. Irmãos, a pobreza de Cristo é a profundeza insondável das riquezas de Deus. Porque essas coisas são insondáveis. Como é que você pode sondar que aquele que é rico se fez pobre para nos enriquecer com a sua pobreza? Isso é algo indescritível. A mente humana não tem como entender essas coisas. Porque Paulo está dizendo, ó, profundidade das riquezas. É algo profundo, irmãos. Porque isso é da natureza e do ser de Deus. Muitas vezes colocamos a nossa mente humana para entender essas coisas, as nossas mentes falham. Por quê? Porque queremos entrar naquilo que é impenetrável, queremos sondar aquilo que é insondável, aquilo que é eterno e infinito, que é a natureza e o ser de Deus. É impossível, dada as nossas limitações e a nossa incapacidade. É por isso que Deus diz, abra bem a sua boca e eu vou encher. Porque só Deus pode nos revelar Ele mesmo. Só Deus pode falar dEle mesmo, irmãos. Abra bem a sua boca e assim Ele enche com seus tesouros. Porque todos os tesouros das riquezas insondáveis de Cristo estão em Cristo mesmo. Porque Ele era rico, se fez pobre, porque Ele é Deus. Ele, quando se encarnou, irmãos, Ele tornou-se aquilo que Ele nunca tinha sido antes. A natureza humana, porém sem pecado. Mas jamais, jamais deixou de ser aquele que Ele sempre foi. Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele jamais deixou de ser o que Ele sempre foi. Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, Gálatas 4,4. Como foi que Deus enviou seu Filho? Não foi da semelhança da carne pecaminosa, mas sem pecado. Para quê? Para que pudesse morrer por você, para que pudesse quitar as suas dívidas diante do tribunal celestial, porque a nossa dívida era impagável. Como alguém que era rico se fez pobre, para que através da sua pobreza, irmãos, pudesse quitar nossa dívida diante do tribunal celestial, diante do trono do grande juiz, porque todos nós nascemos culpável e condenável diante dos olhos da divina pureza, porque nascemos pecadores, todos nós, sem exceção. Aí você pode dizer, mas irmão, como é que um bebê recém-nascido, que acabou de nascer, ele nasce um filho da ira?
Está em Efésios capítulo 2, no primeiro versículo, Paulo diz que éramos por natureza. Paulo não está dizendo que nós, depois que nascemos, que começamos a crescer, que começamos a ser desobedientes, é que nós nos tornamos pecadores. Não, irmão. Davi diz: eis que em pecado eu fui formado, em iniquidade me concedeu minha mãe, me deu à luz a minha mãe. Porque tudo que é pecaminoso é contrário à santidade de Deus. Porque a santidade de Deus, irmãos, ela rejeita a criatura impura. Mas a misericórdia de Deus acolhe em Cristo a criatura impura, por meio do sangue, como nosso irmão acabou de falar nessa manhã. Porque sem derramamento de sangue não há remissão, perdão de pecados. Os olhos da divina pureza, irmãos. A gente pode até falar nessas coisas, mas não temos como compreender as profundezas insondáveis de Deus. Por isso que Paulo está dizendo aqui: quão insondáveis são os seus juízos. É a maneira com que Deus determina a salvação do homem, a maneira com que Deus vê com a sua justiça e julga todas as coisas. Insondável o juízo do grande juiz. Quão insondáveis são os seus juízos. Você tem como sondar, compreender, entender essas coisas? Está além da nossa capacidade, dado quem somos. Aí Paulo prossegue: quão inescrutáveis são os seus caminhos. O caminho que Deus utilizou para nos redimir foi através da encarnação. Não temos como descrever essas coisas. Se algum irmão, por gentileza, irmãos, pudesse ler 1 Reis 8, capítulo 27, 8, versículo 27, e outro irmão pudesse ler, por gentileza, Lucas, capítulo 2, versículo 7, para que nós pudéssemos compreender da maneira que Deus nos revela os seus caminhos para restaurar o homem de volta àquele estado original que ele tinha antes da queda. 1 Reis 8, 27 e Lucas 2, versículo 7. Quão insondáveis são os seus caminhos. É algo profundo. É por isso que Paulo, escrevendo aos irmãos em Efésios, capítulo 3, versículo 8, ele diz: a mim, o menor de todos os santos, me foi dado esta graça de pregar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. As riquezas de Cristo, elas são insondáveis, irmão. Não tem como sondá-la. A sua sonda, que é limitada, não tem como sondar aquilo que é de caráter eterno e infinito, porque nós estamos penetrando aquilo que é infinito e eterno. Só as palavras aqui, quando Paulo inicia o versículo 33 de Romanos, ele diz: ó profundidade das riquezas. Mas a riqueza de Deus, irmãos, ela é insondáveis. Ele usa vários termos, várias expressões com um único significado: profundidade. Tudo em Deus é profundo. Não há nada de raso no Senhor. Aquilo que é raso e limitado está em você e está em mim. Mas Deus é profundo porque Ele é Deus. Amém? Se os irmãos puderem, quem quiser ler Romanos 8, Reis 8, versículo 8, 27, de 1 Reis. Amém. Porventura, poderia Deus vir habitar na terra? Eis que até o céu, e os céus dos céus não pode contê-lo. 1 Reis 8, 27. Lucas, irmão, por favor, capítulos 2, versículos 6 e 7. Amém. Obrigado, Esther. E deu à luz a seu filho primogênito, envolveu em pano e deitou numa manjedoura. Você lembra do que está escrito no capítulo 8, versículo 27? Eis que até os céus, Salomão não para aí, ele acrescenta: até o céu dos céus não pode contê-lo. Mas agora você vê, irmãos, poderia Deus vir habitar na terra? Eis que até os céus não pode contê-lo. Isso foi uma revelação da encarnação do Filho. Salomão não falou isso de si mesmo. Foi-lhe dado, foi-lhe revelado. Mas agora você vê Deus em uma manjedoura. Como pode ser isso? Se o céu dos céus não pode conter a Deus, como é que então agora você vê ele enrolado em panos
e deitado em uma manjedoura. Como pode ser isso? Você consegue compreender os caminhos de Deus? Eis que até o céu dos céus, aliás, não, voltando um pouco, Salomão diz, eis que o céu não pode conter, eis que até o céu dos céus não pode conter. Salomão disse, Senhor, como é que a terra vai poder contê-lo? Como é que a terra vai poder caber o Senhor, que é tão grande, é tão indescritível? Agora nós podemos vê-lo deitado em uma manjedoura, irmãos. Isso é algo indizível, não é contraditório, é os caminhos de Deus, não é o seu caminho. Deus, quando o homem, no livro de Isaías, tentaram compreender os caminhos de Deus, ele diz, os vossos caminhos não são os meus caminhos, é incompreensível os meus caminhos. Os vossos pensamentos não são os meus pensamentos. Há contradição aqui, irmãos? Não, é os caminhos de Deus. Quão insondáveis são os seus caminhos e inescrutáveis são os seus juízos, irmãos. Nós não temos como entender essas coisas, mas temos como crer nela, porque é os caminhos de Deus. Aquele que o céu dos céus não pode contê-lo, agora está contido em uma manjedoura. Ou, se você quiser, se preferir, você pode retornar antes do seu nascimento. Contemple ele no ventre de Maria. Se o céu do céu não pode conter o Criador, como é que o Criador agora de todas as coisas pode ser contido no ventre da criatura? Você entende isso? Não é os seus caminhos, irmão, não é o seu pensamento, é o pensamento de Deus. É os seus juízos indescritíveis. A linguagem humana é completamente capaz, irmão, de expressar essas excelências dos tesouros infinitos da sabedoria de Deus. O Criador como um embrião no ventre da criatura. Quem já imaginou isso? Aquele que o céu do céu não pode contê-lo, está confinado no ventre por 9 meses da sua criatura. E lhe digo mais, irmão, aquele embrião no ventre de Maria é o Criador de Maria. Aquele embrião no ventre de Maria, irmãos, é mais velho do que Maria. Porque a palavra de Deus nos diz que Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem através dEle. Porque sem Ele nada do que foi feito se fez. Esse é o caminho de Deus. O embrião é que está dando vida a Maria. Não é que Maria está dando vida àquele embrião, porque aquele embrião é o autor da vida. Porque ouça as suas palavras, João 5,26, assim como o Pai tem vida em si mesmo, concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, Ele é que está sustentando Maria com vida, não é Maria que está sustentando o nosso Senhor Jesus Cristo com vida. Porque Paulo escreve, falando aos irmãos em Éfeso, ele pode dizer, se salvo engano, está em Atos, porque nele nós vivemos, existimos e nos movemos. Aquele embrião que antes de todas as coisas, irmãos, que o céu do céu não pode contê-lo, está sendo contido no ventre da criatura. Essa é a sabedoria inefável de Deus. Nós não temos como compreender essas coisas, porque está além da nossa possibilidade, porque nós não temos possibilidade alguma de compreender essas excelências do caráter eterno e infinito de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos. O céu não pode conter o Senhor, como então, Senhor, o Senhor pode vir morar na terra? Não sei se eu posso usar essa expressão, mas eu gosto muito quando Paulo fala em 1 Timóteo 6,16. Grande é o mistério da piedade. Deus manifestado da carne. Por que é grande, irmão? Porque Deus é um Deus grande. Deus revela seus grandiosos tesouros para nós. Porque o mistério da piedade, irmãos, é a manifestação, a revelação do Filho de Deus. Aquele que o céu dos céus não pode conter, está deitado em uma manjedoura. Nunca, irmão, nunca o céu tinha visto algo semelhante. Nunca. A deidade encarnada, na semelhança de homem, nunca o céu tinha visto coisa tão gloriosa como essa. Os anjos que cantaram na manhã da criação também cantaram, irmão, glorificaram a Deus no nascimento do Salvador. Glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens de boa vontade. Essas coisas foram reveladas, irmãos, não aos grandes sábios daquela época, não aos grandes
filósofos gregos daquela época. Não, irmão, Jesus disse assim: graças te dou, ó Pai, porque o Senhor ocultou essas coisas dos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Por quê? Jesus disse: irmão, porque assim, ó Pai, te agradou. Porque assim, ó Pai, foi do teu agrado, irmão. Aqui foi que Deus revelou o nascimento do seu filho. Foi a pastores humildes, pastores simples, muitas vezes rejeitados e desprezados pela sociedade, mas não rejeitados pelo céu. Eis que eu vos trago nova de grande alegria. Eis que na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo. Domingo passado nós pudemos falar que quando o nosso Senhor Jesus Cristo entrou nesse mundo, Ele não foi revelado a todos, apenas a algum grupo de irmãos. Nenhum anjo se prostrou. Não estou sendo repetitivo, irmão. Me permita dizer isso, porque assistindo domingo, eu estou lembrando que quando Jesus veio a esse mundo, nenhum anjo se chegou diante do sinédrio e revelou aqueles homens, os eruditos daquela época. Não revelou a Herodes, não revelou a Pilatos, não revelou a Caifás, não revelou a Anás, aos sacerdotes daquela época. Não revelou aos escribas que no seu orgulho pesquisava com muita diligência onde haveria de nascer o Salvador. Mas, irmãos, não lhe foi revelado. Não lhe foi revelado. E por que não? Porque Deus é soberano. Ele disse a Moisés no capítulo 33 de Êxodo: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. Deus se revela a quem Ele quer. Então, aqueles sábios entendidos da época, não lhe foi revelado que o Messias, que o Salvador, que o nosso grande Emanuel, que é Deus conosco, já havia chegado. Revelado a pessoas simples e humildes. Foi revelado a um homem idoso como Simeão, que Jesus, o próprio Espírito Santo havia dito a ele que ele não iria partir para a glória sem que antes ele visse a salvação de Israel. Então aquele homem pega aquele bebê, que não é outra coisa senão eterno, sempre eterno, Filho de Deus, manifestado na carne. Quem pode descrever isso? O Criador, irmãos, de todas as coisas, sendo suspendido nos braços da criatura. Quão insondáveis são os seus caminhos! Está além da nossa capacidade de compreensão. O céu dos céus, irmão, não pôde conter o Criador, mas aqui está ele sendo erguido por Simeão. E ele diz: Senhor, despede em paz o teu servo, porque agora ele já viu a tua salvação. Não foi revelado aos grandes mestres de Israel daquela época, irmão? Absolutamente não. Porque esses são os caminhos de Deus. Nós não temos como compreender. Porque a sabedoria deste mundo, irmãos, ela é loucura para Deus. Por quê? Porque ela não está alicerçada no conhecimento de Deus. O versículo 34 diz: porque quem compreendeu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem compreendeu a mente do Senhor? Você consegue compreender a maneira com que Deus se revela? A maneira com que Deus traz à luz aquilo que está no mais íntimo e profundo do seu ser? Quem foi que disse a Deus, irmãos, que o seu Filho amado deveria se encarnar na semelhança de homem na carne pecaminosa? Isso é tipo de coisa que alguém chegue para Deus e o aconselhe ao Senhor. Senhor, quem foi o conselheiro de Deus, irmão, para fazer o que Ele fez? É inescrutável os caminhos do Senhor, porque aqui é os pensamentos de Deus. Aqui, irmãos, é o pensamento do Senhor. Aqui é os caminhos inescrutáveis de Deus, as suas profundezas. É como eu acabei de falar alguns minutos atrás. Você está nesse mar sem profundezas, irmãos. Você sai nadando, e você sabe que você não vai atravessar as profundezas de Deus. Você vai entrar na eternidade afora e vai perceber que é impossível. Jó, no capítulo 9, ele pode dizer: eis que Deus é sábio de coração, é a fonte da sabedoria. É isso que Jó está dizendo, que Deus é a fonte da sabedoria. Não lembro se é o versículo 2 ou o versículo 3, mas está no Jó, no capítulo 9. Eis que Deus é sábio de coração. Tudo faz como lhe agrada, irmãos. Sempre como lhe agrada, para a sua própria glória.
Porque Deus é a sua própria lei, Deus é a sua própria justiça. Porque tudo está nele, sem ele não há nada. Quem deu primeiro a Deus para que ele seja recompensado? Você fez algo para ser salvo? Você sugeriu a Deus que você era um pecador miserável, que agora estava recorrendo às misericórdias de Cristo para que você pudesse se reconciliar com Deus? Absolutamente não, irmãos. Todos nós estávamos perdidos em Adão, precisávamos ser encontrados pelo Salvador. A salvação única e exclusivamente pela graça. Pela graça nós somos salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de sua obra, para que você não se glorie. Não vem de obras. Vem da obra de Deus, irmão, a obra da redenção. A indescritível obra da redenção. Esse é o caminho de Deus. Moisés, no capítulo 70, acho que é o Salmo 70, 90, versículo 16, ele diz assim: revela a tua obra aos teus servos, e a tua glória sobre os teus filhos. É Deus que revela a obra da redenção para você e para mim. É Deus que revela a sua glória para você e para mim. Porque nós, irmãos, somos incapacitados, somos cegos, até que Deus nos socorra em Cristo. Somos cegos para enxergar as coisas espirituais, até que o Espírito Santo nos socorra em Cristo e ilumine nossos olhos. Por isso é que Paulo ora aos Efésios, para que os Efésios e nós com eles tenhamos espírito de sabedoria e de revelação, para que nossos olhos sejam iluminados. Porque é assim, tão somente assim, que podemos ter um pequeno vislumbre da glória daquilo que é insondáveis. É infinidades, irmãos, incompreensíveis. Quem compreendeu a mente do Senhor? Quem é uma gloriosa e respeitosa pergunta. Quem compreendeu? Nem mesmo, irmãos, os maiores e gloriosos anjos que habitam na glória eterna pode compreender. Pedro tem uma expressão magnífica, escrevendo a sua primeira epístola, versículo 12 do capítulo 1. Ele diz que tais coisas os anjos desejam bem atentar. O quê? O sofrimento que a Cristo havia de vir e a glória que lhe seguiria, ou seja, após a ressurreição, que é isso, irmãos. Os anjos desejam bem atentar, irmão, no nascimento do Filho de Deus, a encarnação do Verbo eterno, a sua vida santa, a sua vida perfeita no meio de homens e mulheres pecadores. Os anjos desejam bem atentar o quê? A morte do imortal. A morte do imortal. O sepultamento do autor da vida. A ressurreição do Criador. A entronização à direita de Deus, do Filho de Deus Todo-Poderoso. Essas coisas desses anjos extasiados de admiração. Para quais coisas os anjos desejam bem atentar. Por quê, irmão? Porque nem mesmo os próprios anjos puderam compreender em sua totalidade a obra da redenção. Ela é indizível. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem deu primeiro a Ele para que seja recompensado? Porque dele, está em Jó 41, versículo 11, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tudo que você desfruta na vida cristã vem dele, para ele, ou seja, para a própria glória de Deus. Porque dele, por ele, tudo que usufruímos é dele, irmãos. E por ele, e para ele. Por isso que Davi diz que todas as minhas fontes estão em ti. O que recebi do Senhor, disse Paulo, isso eu vos entreguei. Tudo está nele. Porque Deus não trata com você e comigo, independente do seu filho. Porque dele, por ele, para ele. Ou você pode até dizer, por Deus Pai, por Deus Filho e por Deus Espírito Santo. Porque os três são um. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele, eternamente. Amém. Porque essas coisas são insondáveis. Tudo é eterno em Deus, irmãos. O conhecimento que temos de Deus, ele é parcial, é verdade, mas ele é eterno. Porque estamos nele que é eterno. Tudo que Deus não trata com você e comigo, independente do seu filho.
Quando Cristo se revelou, Ele revelou a glória de Deus, cuja glória ninguém pode compreender, irmãos. A glória de Deus é todos os seus atributos, seu amor, sua misericórdia, sua compaixão, sua sabedoria, que são insondáveis, as riquezas da sua graça, que são insondáveis. Tudo em Deus é insondável, tudo em Deus é glorioso. Até mesmo quando Deus manifesta a sua ira contra o pecado, a ira de Deus é santa, porque a ira de Deus é tudo aquilo que é contrário à sua natureza. É a santidade de Deus colocada em ação contra todo tipo de pecado. E Deus, sendo quem é, não pode tolerar o pecado, porque Deus é santo. E se você ler Jonas 2,9, Jonas diz assim: do Senhor vem a salvação. É o que cumprimenta o que Paulo está dizendo. Quem deu primeiro a ele, para que seja recompensado? Porque de Deus vem a salvação. Jonas 2,9. Tudo está nele. Nós somos salvos única e exclusivamente pela livre graça de Deus. Isso são os caminhos do Senhor, que é indescritível. Como pode ser homens vis, miseráveis, pecadores, que mereciam unicamente o inferno, agora pode ser chamado de santos? Paulo, escrevendo aos Efésios, ele chama os cristãos efésios de santos. Santo é todo aquele que é separado por Deus e para Deus. Deus nos separou desse mundo para sermos santos. Mas quando foi que Deus fez isso, irmãos? Antes da fundação do mundo. Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Para quê? Para sermos santos, irrepreensíveis, diante dEle, em amor. É por isso que nós devemos viver a vida cristã. Por isso é que nós devemos resplandecer como um luzeiro neste mundo tenebroso. Foi por isso que Jesus, pregando o seu grande sermão, em Mateus capítulo 5, ele diz: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Para que nós fôssemos o sal da terra e a luz do mundo, irmãos, um elevado e altíssimo, indizível preço teve que ser pago. É o caminho de Deus, nós não conseguimos entender. Você vê que ao longo dos anos, dos séculos, os santos têm ministrado essas coisas, têm falado sobre o reino de Deus, da morte do Senhor até que Ele venha, mas você percebe que o assunto é inesgotável. Por quê? Porque é as profundezas de Deus, ela é inesgotável. Você começa a caminhar na vida cristã, e você começa a aprender algo sobre Deus, e Deus revela algo sobre Ele. Cada dia após dia, Deus se revela para você, você percebe que quanto mais você aprende das riquezas insondáveis de Cristo, você percebe que você não sabe nada. E você percebe que há algo mais ainda a aprender. Por quê? Porque elas são insondáveis. Se nós pudéssemos sondar Deus, irmãos, Deus não seria o que Ele é. Por isso que Paulo diz que em parte nós conhecemos. Essa parte que nós conhecemos vem dEle. Dele, por Ele, para Ele. Então, tudo que conhecemos de Deus tem que vir de Deus para nós e voltar para Deus. Por isso que Davi pode dizer: o meu louvor virá de ti. Tudo que você oferecer a Deus, irmãos, tem que vir dEle e voltar para Ele. Porque o que é que a minha natureza e a sua natureza caída tem de bom para oferecer àquele que é a fonte de toda a pureza? Absolutamente nada. Porque Deus não recebe de você e de mim nada que não venha dEle. Então, tudo que nós oferecemos ao Senhor tem que vir dEle. Porque dEle, por Ele, para Ele. Então, vem dEle, nós o adoramos, nós o glorificamos, nós magnificamos a sua graça, nós agradecemos ao Senhor pela tão elevada obra da redenção, então tem que voltar para Ele, porque é tudo dEle, porque Cristo é tudo. Sem Cristo nós não somos nada, absolutamente nada. Para finalizar, irmãos, permita-me ler 1 Coríntios, versículos 6 e 7. Todavia, falamos a sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, ao qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, o qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a tivessem conhecido, nunca teriam crucificado ao Senhor da glória. Nós não vamos comentar esse capítulo, porque o tempo já não nos permite.
Falamos da sabedoria de Deus oculta em mistério, irmãos. Por quê? Ela é oculta em mistério porque é da natureza e do ser de Deus. Mas por que falamos? Porque ela nos é revelada, a qual nenhum príncipe deste mundo a conheceu, porque se a tivesse conhecido, jamais teria crucificado o Senhor da glória. Ou seja, Paulo está dizendo que o Senhor da glória morreu para a nossa glória. Veja o versículo 6. Todavia falamos da sabedoria desse perfeito, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Mas falamos da sabedoria de Deus oculta em mistério, qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. A obra da redenção, irmão, é uma obra do mistério de Deus, porque surgiu na natureza e no ser de Deus. E no final do versículo 8, Paulo diz que o príncipe da glória, o rei da glória, foi crucificado para a nossa glória. Mas que glória é essa que nós não temos aos nossos olhos? Paulo diz que todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. A glória de Deus, irmãos, que nós carecemos de sermos reconciliados com Deus, de nos tornarmos filhos de Deus, de nos tornarmos novamente aquela imagem e semelhança do seu Filho. O príncipe da glória, o rei da glória, morreu para a nossa glória. Quão insondáveis são os seus caminhos, quão inescrutáveis são os seus juízos. Quem compreendeu a mente do Senhor? Você consegue compreender, entender a mente de Deus? Nós com a nossa mente caída? É claro que não, irmãos. Só o Espírito Santo pode nos revelar algo das profundezas insondáveis de Deus. Permita repetir o que eu acabei de dizer. Você mergulha no mar da sabedoria de Deus e você começa a perceber. Quando você começa a nadar, você começa a perceber que você não vai conseguir atravessar. Porque Jó, no capítulo 9, ele pode dizer: como as alturas dos céus é a sua sabedoria, o que poderá tu saber? Ela é mais larga do que o mar, mais comprida do que a terra. O que poderemos compreender da sabedoria infinita, dado quem somos? A não ser aquilo que o Espírito Santo, que conhece todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus, é que pode nos revelar. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas não para aí, irmão. Ao louvor de esperança, de triunfo, de revelação. Mas a nós, que é o povo de Deus, Ele nos revelou pelo Espírito Santo, para que possamos conhecer aquilo que nos é dado gratuitamente por Deus. Tudo que nós usufruímos na vida cristã, irmãos, é de graça, mas essa gratuidade custou um elevado preço. Olha a profundidade das riquezas. É algo profundo. É algo extremamente profundo, porque era das profundezas de Deus. E só pode ser revelada e conhecida a medida de Deus. A medida de Deus é Cristo, que é uma medida que ninguém pode medir. Nós não podemos compreender os tesouros da eternidade. Nós, quando lemos aquele que era rico, se fez pobre, para que através da sua pobreza pudesse nos enriquecer, porque Ele pode fazer isso sendo mesmo pobre. Aquele que criou todas as coisas, não tinha onde reclinar a sua cabeça. Quando você lê aquele versículo, quando você lê o final do capítulo 7 do Evangelho de João, depois de Jesus ter pregado aquele grande sermão, ele diz assim: cada um foi para a sua casa. Mas como versículo 7,59 de João, cada um foi para a sua casa. E João começa o capítulo 8 dizendo: mas Jesus Cristo também foi para a sua casa. Amém? Não, irmãos. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Por quê? Porque aquele que criou todas as coisas não tinha uma casa para dormir, não tinha onde reclinar a cabeça. Jesus foi para o Monte das Oliveiras orar. Você está pensando que as muriçocas, que os insetos, que os pernilongos não incomodavam o nosso Senhor porque Ele era Deus? Incomodava, irmãos. Ele sentia frio, ele sentia fome, ele sentia sede, ele sentia cansaço, ele sentiu tristeza. Certa feita ele disse que a sua alma estava angustiada até a morte. Como é que o autor da vida pode dizer isso? Como é aquele que é a fonte de toda alegria e felicidade pôde dizer essas palavras? A minha alma está completamente angustiada até a morte. Ele não tinha onde reclinar a sua cabeça. Por quê, irmãos?
porque os caminhos de Deus da redenção é esse. Você acha que se tivesse outra maneira de Deus reconciliar os pecadores com Ele enviaria seu Filho? É evidente que não, irmãos. Isso, quão insondáveis são os seus caminhos, nós não temos como compreender. Permita falar aqui, irmãos, por parar, porque o tempo já avança, me perdoe, né, que o Senhor continue crescendo na vida de cada um dos irmãos, continue se revelando para você e para mim, dia após dia, e que Cristo continue no nosso tudo. Porque Ele que era rico, se fez pobre, para que através da sua pobreza nos tornássemos ricos nele mesmo. Senhor, a Ti toda a glória, louvor e honra, pela tão gloriosa obra da redenção. Agradecemos a Ti por esse momento, pelos louvores, pela adoração, pela ministração da Santa Ceia do Senhor nessa manhã. Te agradecemos também, Senhor, pela mensagem que foi compartilhada, e também te pedimos que abençoe o momento dos avisos, abençoe os irmãos que estarão dando os avisos, que o Senhor nos ajude, nos guarde, se revele mais e mais para nós, para que possamos, Senhor, dia por dia, sermos cheios das excelências de Cristo. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez por nós, tem feito e irá fazer, porque o Senhor é riquíssimo em misericórdia, por causa do seu grande e infinito amor, porque o Senhor sempre nos amou. Amém, irmãos, que o Senhor continue se revelando para cada um de vocês. Que o Senhor seja glorificado em todo o tempo.